Nosso querido Papa Francisco pede para se despedir do seu cachorro antes de morrer e todos choram com a cena comovente. Nosso querido Papa Francisco viveu um dos momentos mais emocionantes de sua vida ao se despedir do seu fiel cachorro. Esta cena tocou profundamente todos aqueles que estavam presentes, arrancando lágrimas até daqueles que se diziam fortes. Um último adeus, cheio de amor, de gratidão, de carinho. Ele fez ao seu cão segundos antes de morrer, e isso comoveu a todos que estavam ali com ele. O mundo inteiro, como eu e você, aguardávamos em silêncio quando a notícia sobre a saúde do nosso querido Papa Francisco se tornavam cada vez mais preocupantes. Nos corredores do Vaticano, enfim, o povo inteiro, todos ficavam com os olhos fixos na televisão, nos meios onde tinham qualquer notícia. Os cardeais caminhavam com passos quase que apressados. Em todos os seus rostos eram tensos e os olhares eram cabisbaixos. Com o tempo, a atmosfera foi ficando cada vez mais densa, quase que palpável. Em um quadro de difícil doença como ele ficou, nos aposentos papais, os médicos e os enfermeiros que o monitoravam constantemente os sinais vitais daquele que por mais de uma década havia liderado a Igreja Católica e o mundo com humildade e compaixão revolucionárias, nosso querido Papa Francisco, aos seus 88 anos, seus momentos finais, e todos sabiam disso. O que ninguém esperava, porém, era que ele fizesse um pedido inusitado como este, que sairia de seus próprios lábios naquela tarde de outubro. O pedido foi de outono, nós estamos no mês de abril. Um pedido que mudaria para sempre a forma de como milhões de fiéis ao redor do mundo inteiro vivem e veriam a relação entre fé, amor, carinho e cuidado para com os animais. Tragam fé para mim, murmurou o pontífice, que em sua voz quase que inaudível, a confusão tomou conta deste ambiente. Ele está pedindo por fé? Fé? Questionou um dos cardeais que estava ali presente, pensando que o Papa estivesse fazendo um pedido espiritual. Não, foi quando um dos assistentes pessoais do Papa, Guilhermo, que é um argentino que o acompanhava desde os tempos em Buenos Aires, deu um passo à sua frente. Não, ele está pedindo pelo fé, o seu cachorro, explicou em voz baixa, revelando um segredo que pouquíssimas pessoas conheciam. O Papa Francisco tinha um cão, um pequeno vira-lata, de pelo branco e marrom, que resgatara nas ruas de Buenos Aires, antes mesmo de se tornar pontífice. A revelação gerou espanto entre os presentes, como ninguém sabia disso, da existência desse animal. Como o Papa mantinha esse segredo
Por todos esses anos, a tradição do Vaticano sempre foram rígidas quanto à presença de animais nos aposentos papais, mas Francisco, conhecido por quebrar protocolos e por trazer uma abordagem mais humana, a Igreja havia conseguido manter esse companheiro canino longe dos olhos públicos. A fé vivia discretamente em um pequeno cômodo. Fé era o nome do seu cachorro, adjacente aos aposentos papais, cuidado por assistentes de confiança e absoluta e raramente visto por outros membros da Cúria Romana. O cardeal mais antigo presente na sala hesitou, mas isso é apropriado no momento final da sua santa partida? Guilherme olhou diretamente nos olhos do cardeal e respondeu com firmeza: é o último desejo dele. Quem somos nós para negá-lo? A sala permaneceu então em silêncio por alguns segundos, até que o médico-chefe fez um gesto afirmativo com sua cabeça. Tragam o cachorro, é rapidinho. O momento não era para protocolos ou tradição, mas de humanidade. E foi assim que, minutos depois, um pequeno cão de cerca de 14 anos, com um andar já lento pela idade, entrou na sala conduzido por um dos assistentes pessoais do Papa. O que aconteceu logo em seguida ficou gravado para sempre na memória de todos aqueles que estavam presentes. O rosto do Papa Francisco, nosso querido e amado Papa Francisco, até então pálido e cansado, iluminou-se com um sorriso ao ver seu fiel amigo. Com esforço, então, ele levantou levemente a mão e chamou: vem cá, meu amigo. O pequeno Fé, como se entendesse perfeitamente a gravidade daquele momento, aproximou-se cuidadosamente da cama, olhando com atenção para o seu dono. Um dos assistentes então o ajudou a subir o cãozinho com a sabedoria que só os animais possuem. Deitou-se gentilmente ao lado do Papa, colocando sua cabeça sobre o peito do pontífice. Obrigado por tudo, meu amigo fiel, sussurrou Francisco, acariciando as orelhas de Fé com dedos trêmulos. Você me ensinou mais sobre amor incondicional do que muitos teólogos. As lágrimas então começaram a rolar pelos rostos de todos os presentes cardeais, médicos e enfermeiros. Todos foram tocados pela cena de amor puro que testemunhavam naquele momento. Não havia hierarquia eclesiástica, não havia protocolos vaticanos, havia apenas um homem se despedindo do seu melhor amigo. Você viu essa demonstração de amor? Se você viu, se você chegou até aqui, compartilhe agora esta mensagem com as pessoas que você ama e que amam os animais. Verdade é que você tem um amigo de 4 patas. Dê um abraço nele hoje mesmo, pois são anjos em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais histórias que tocam o coração e a história de Francisco e Fé. Essa história começou muito antes do conclave que elevou Jorge Mário Bertoglio ao papado. Foi nas ruas de Buenos Aires, em uma noite chuvosa do ano de 2009. O então cardeal Bertoglio voltava a pé para sua residência após visitar um abrigo para moradores de rua na periferia da cidade. Foi quando viu
um granido fraco vindo de um beco escuro. Seguindo o som, encontrou o filhote de cachorro não maior que sua mão, tremendo de frio e fome, abandonado dentro de uma caixa de papelão, encharcado pela chuva. Sem hesitar, o cardeal retirou seu cachecol, envolveu o pequeno animal e o levou para casa. Olhe para ele, Maria, disse Bertoglio à sua governanta quando chegou em casa. Ele estava sozinho, abandonado, mas não perdeu a fé em encontrar ajuda. E foi assim que o pequeno cão ganhou o nome de Fé. Nos anos que se seguiam, Fé tornou-se não apenas um companheiro constante para o cardeal, mas também uma fonte de reflexão sobre a natureza do amor e da devoção. Mergolho frequentemente mencionava em homilias privadas como o amor incondicional de um animal poderia ensinar lições profundas sobre a graça divina, agora nunca revelasse publicamente que essas reflexões vinham então da sua própria experiência com o seu cãozinho Fé. Quando o cardeal Bertoglio foi eleito Papa em 2013, adotando o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, patrono dos animais, muitos viram como uma escolha simbólica ligada à sua paixão pelo meio ambiente e pelos pobres. O que ninguém sabia era que havia também uma conexão pessoal e íntima, seu amor por Fé, o seu cãozinho pequeno, vira-lata, que agora enfrentavam dilemas sem precedentes na história da Igreja moderna, como o novo Papa poderia levar seu amado cão para o Vaticano sem causar um escândalo ou quebrar tradições seculares. A solução veio de Guilhermo, seu assistente pessoal de longa data e uma das poucas pessoas que conheciam a existência de Fé, santidade. Propôs ele, podemos adaptar uma pequena área nos fundos dos seus aposentos, será nosso segredo. Francisco hesitou inicialmente, preocupado não apenas com as tradições, mas também com a possibilidade de ser visto como hipócrita por esconder algo pessoal enquanto pregava transparência. Na igreja, porém, após uma noite de oração, a reflexão concluiu que seu compromisso com a transparência dizia respeito aos assuntos da igreja, não a sua conexão pessoal com um ser vivo que dependia dele. Foi assim que, em uma operação quase que secreta, Fé foi transportado de Buenos Aires para Roma, viajando discretamente no mesmo avião que trazia pertences pessoais do novo pontífice Vaticano, com pequeno espaço nos fundos dos aposentos papais, foi adaptado para receber o animal. Apenas um círculo restrito de pessoas estava ciente. Guilhermo, 2 assistentes pessoais e de confiança e um veterinário italiano que jurou descrição para o resto do mundo, incluindo a maioria dos membros da Cúria Romana. O Papa Francisco seguia sendo admirado por sua simplicidade e despojamento material, sem imaginar que em seu coração havia espaço para um amor especial como aquele. Pequeno cão, nas noites após longos dias de audiências, reuniões e decisões que afetavam milhões de fiéis ao redor do mundo,
o Papa encontrava consolo nos momentos quietos com fé. O cãozinho, já não tão jovem, esperava sempre pacientemente pelo momento em que poderia deitar-se ao lado do seu dono enquanto este lia ou rezava. Sabe, Fé, dizia o pontífice em seus momentos de reflexão solitária, às vezes penso que você entende mais sobre o verdadeiro significado do amor e do que meus teólogos com quem converso diariamente. Conforme os anos passavam, o Papa Francisco tornou-se conhecido mundialmente por suas posições progressistas sobre questões ambientais e sociais. Sua encíclica Laudato Si, que abordava a responsabilidade humana com o planeta e foi vista como revolucionária. Ninguém imaginava, porém, que muitas das reflexões do Papa sobre respeito a todas as criaturas vivas eram inspiradas em sua relação com Fé, o seu cão, que agora envelhecia, ao seu lado, longe dos olhos do mundo. O pequeno cão, que uma vez fora um filhote, abandonado nas ruas de Buenos Aires, havia se tornado uma fonte secreta de inspiração para ensinamentos que tocavam milhões de pessoas. Enquanto isso, no apartamento papal, Fé começava a mostrar sinais de envelhecimento. Seu andar tornou-se mais lento, o pelo enfraqueceu e ele precisava de cuidados mais frequentes. O veterinário italiano fazia visitas regulares, sempre em horários estratégicos, para não levantar suspeitas. O Papa observava com preocupação e carinho as mudanças de seu fiel amigo, consciente de que o tempo deles juntos seria limitado. Ele está envelhecendo junto comigo, comentou certa vez com Guilhermo, mas acho que seu coração permanece tão jovem quanto o dia em que o encontrei. Com o passar dos anos, a relação entre o Papa Francisco e seu cão Fé aprofundou-se de maneira que ninguém poderia prever. Nos momentos mais desafiadores do seu pontificado, quando enfrentava a resistência dentro da própria igreja ou críticas do mundo externo, o pontífice encontrava paz nos momentos quietos com o seu cão, via algo profundamente reconfortante na presença de um ser que não se importava com títulos ou posições, que não julgava suas decisões controversas, que simplesmente oferecia amor incondicional para um homem carregando o peso de liderar uma instituição com 2000 anos de história e mais de 1 bilhão de fiéis. Aqueles momentos representavam um refúgio precioso. Às vezes me pergunto quem resgatou quem? Confessou Francisco certa noite a Guilhermo, enquanto observava a Fé, dormindo tranquilamente em seu cesto. Especial, ele me ensina diariamente sobre o significado de estar presente, de amar, sem expectativas. Essas reflexões eventualmente começaram a aparecer de forma sutil em seus discursos e homilias, quando falava sobre reconhecer a dignidade de todas as criaturas de Deus e sobre como o amor verdadeiro não conhece hierarquia. Poucos imaginavam que muitas dessas ideias nasciam de sua convivência
com um simples vira-lata, Fé, seu cachorrinho. Em 2022, durante uma grave crise de saúde que o levou à hospitalização, o Papa Francisco viveu um momento de grande angústia ao ser separado de seu cachorro Fé por quase 2 semanas. Seus assessores mais próximos notaram como sua recuperação parecia mais lenta do que o esperado, até que Guilhermo tomou uma decisão arriscada. Precisamos trazer Fé, seu cão, para uma visita nem que ela seja breve, disse ele aos outros assistentes de confiança. A operação foi planejada meticulosamente, usando uma maleta especial de transporte. Fé veio ao hospital durante a madrugada, quando os corredores estavam praticamente vazios. O resultado foi impressionante. Quando o pequeno cão foi colocado cuidadosamente na cama hospitalar, ao lado do Papa, os médicos observaram uma melhora imediata nos sinais vitais do pontífice. É como se uma luz se acendesse dentro dele, comentou uma das enfermeiras que estava ciente do segredo após 15 minutos de contato com Fé, deitado quietamente ao lado do seu dono, recebendo carinhos suaves. O Papa adormeceu com um sorriso no rosto, tendo seu primeiro sono verdadeiramente tranquilo desde a internação. Na manhã seguinte, para a surpresa da equipe médica, sua recuperação acelerou significativamente. Esse episódio reforçou ainda mais a convicção do Papa Francisco sobre o poder curativo da conexão entre humanos e animais. Nos meses seguintes, ele começou a trabalhar secretamente em um documento que pretendia revolucionar a posição da Igreja sobre os animais, embora a doutrina católica tradicional já reconhecesse que os animais possuem alma. Havia sempre uma distinção clara entre a alma humana, considerada imortal, e a alma animal. Francisco, inspirado por sua experiência com seu cãozinho Fé, começou a questionar essa divisão rígida. Se Deus é amor, escreveu ele em suas anotações pessoais, como podemos limitar para onde esse amor flui após a morte? Esse documento, que nunca chegou a ser publicado oficialmente, representa uma das reflexões teológicas mais ousadas do pontificado do Papa Francisco. Nele, o Papa não apenas defendia um tratamento mais ético para os animais, mas também explorava a possibilidade de uma continuidade espiritual para eles após a morte. Não seria o céu incompleto sem as criaturas, que nos ensinaram tanto sobre o amor durante nossa jornada terrena, questionava ele em um dos parágrafos. Infelizmente, sua saúde começou a declinar antes que pudesse finalizar esse trabalho. Enquanto isso, Fé, seu cão, também enfrentava os desafios da idade avançada. Aos 14 anos, já não enxergava bem, tinha dificuldades para se locomover e precisava de medicação diária, mas seu espírito permanecia o mesmo sempre, atento aos movimentos do Papa, sempre pronto para oferecer a sua companhia. Silenciosa durante as longas noites de trabalho ou oração, era como se ambos compartilhassem uma compreensão mútua sobre o envelhecimento e a fragilidade da vida. Estamos chegando ao fim da jornada. Juntos, meu amigo,
sussurrava ao Papa enquanto acariciava o pelo agora completamente branco do seu companheiro. Em uma tarde particularmente significativa, cerca de 6 meses antes de sua morte, o Papa Francisco tomou uma decisão surpreendente durante uma audiência privada com um grupo de crianças de uma escola católica de Roma. Uma menina de aproximadamente 8 anos levantou a mão e perguntou: Santo Padre, o senhor gosta de animal? Tem algum animal de estimação? A pergunta pegou todos de surpresa, especialmente os assessores do Papa, que já se preparavam para intervir com uma resposta diplomática. Mas Francisco, após um momento de reflexão, sorriu e respondeu: Sim, minha querida, tenho um velho amigo canino chamado Fé. Ele foi encontrado abandonado nas ruas de Buenos Aires muitos anos atrás e desde então tem sido meu companheiro fiel. Ele me ensinou muito sobre o que significa amar verdadeiramente. A revelação causou como imediata jornalistas presentes na audiência imediatamente começaram a transmitir a notícia e em questão de minutos manchetes ao redor do mundo anunciavam: Papa Francisco revela ter um cão de estimação secreta. As reações foram diversas. Alguns críticos conservadores viram o fato como mais uma prova da falta de respeito do pontífice pelas tradições. Defensores dos direitos dos animais celebraram a revelação como um avanço importante e a maioria dos fiéis simplesmente se encantou com esse lado profundamente humano e relatar do líder da igreja nas semanas seguintes a revelação sobre Fé, seu cãozinho, e o Vaticano foi inundada por cartas presentes e mensagens de apoio. Amantes de animais do mundo inteiro, muitos católicos descreveram compartilhando a história sobre os seus próprios animais de estimação e como esses companheiros os ajudavam em sua jornada espiritual. O que começou como uma simples resposta espontânea a uma criança havia se tornado em um movimento global de reflexão sobre o lugar dos animais na vida espiritual dos fiéis. Reconhecendo o impacto positivo, essa revelação do Papa Francisco decidiu dar um passo adiante, permitiu que Fé aparecesse brevemente em uma audiência geral na Praça São Pedro. A imagem do idoso pontífice caminhando lentamente com seu também idoso cão, um vira-lata de pelo branco que mal conseguia acompanhar seus passos, tornou-se instantaneamente icônica. Fotógrafos capturaram o momento em que o Papa se abaixou com dificuldade para ajudar Fé a subir um pequeno degrau, um gesto de cuidado que simbolizava perfeitamente a mensagem central de seu pontificado humilde, de humildade, compaixão e atenção aos mais vulneráveis. Vejam como ele cuida do cãozinho, comentou uma senhora na multidão com lágrimas nos olhos. É assim que deveríamos cuidar uns dos outros, Dan. Em uma entrevista concedida poucos dias depois, Francisco explicou sua decisão de manter Fé em segredo por tantos anos. Não foi por vergonha ou por medo de críticas, afirmou, foi porque minha relação com Fé, meu cãozinho, sempre foi algo pessoal, íntimo, uma fonte de reflexão espiritual e eu guardava no coração, mas percebi que compartilhar essa parte da minha vida poderia ajudar muitas pessoas
a compreender melhor o significado do amor de Deus, que se manifesta de muitas formas, inclusive através de nossos amigos animais. Ele aproveitou a oportunidade para anunciar que estava trabalhando em um documento oficial sobre a dignidade das criaturas não humanas à luz da fé cristã, inspirado em grande parte por sua experiência com Fé, seu cãozinho. Infelizmente, a saúde do Papa Francisco começou a deteriorar-se rapidamente nos meses seguintes. Problemas respiratórios crônicos somados a complicações cardíacas forçaram-no a reduzir drasticamente suas aparições públicas. Em seus últimos meses, ele dedicou grande parte de sua energia restante a finalizar o documento sobre os animais, trabalhando frequentemente com Fé deitada aos seus pés. O pequeno cão também, um declínio de saúde, raramente deixava ao lado de seu dono, como se ambos soubessem intuitivamente que seu tempo junto estava chegando ao fim. Em seus últimos dias, quando já estava confinado ao leito, o Papa Francisco pedia frequentemente para que Fé, seu cão, fosse colocada ao seu lado. Ele me dá força, explicava aos médicos preocupados com questões de higiene. Os profissionais da saúde, tocados pela profunda conexão entre o homem e o animal, acabavam cedendo, implementando medidas especiais para garantir que a presença do cão não comprometesse o ambiente médico. Foi assim que Fé, seu cão, passou as últimas noites dormindo em uma pequena cama improvisada ao lado da cama do Papa, levantando ocasionalmente a cabeça para verificar seu dono, como sempre fizera ao longo dos anos. Na manhã do dia em que o Papa Francisco faleceria, Fé, seu cão, mostrou um comportamento incomum, normalmente calmo e silencioso. O cão começou a gemer baixinho e recusou-se a comer. Quando os médicos chegaram para o check-up matinal, encontraram o animal deitado mais perto do que nunca do seu dono, como se quisesse fundir-se a ele. Ele sabe, comentou um dos enfermeiros, impressionado com a percepção do animal. Animais têm um sexto sentido para essas coisas. À tarde, quando o Papa acordou de um breve cochilo, sua primeira pergunta foi: onde está o Fé? O pequeno cão havia sido levado para um breve passeio por Guilhermo. Quando informado disso, Francisco fez o pedido que mudaria tudo. Tragam Fé para mim, quero me despedir. Dele se foi este pedido que criou a cena descrita no início da nossa história, o momento em que Fé foi levado para o leito do Papa, provocando uma das demonstrações mais puras de amor testemunhadas nos corredores do Vaticano. Em seus 2000 anos de história, o que ocorreu após o reencontro final entre Francisco e Fé, seu cão, foi igualmente comovente. O Papa, reunindo suas últimas forças, olhou para os cardeais e assessores reunidos no quarto e disse: vejam como ele permaneceu fiel até o fim. Isso é o que Deus espera de nós também, fidelidade, mesmo quando não entendemos. Completamente o plano maior, então, dirigindo-se diretamente ao pequeno cão, acrescentou: obrigado por me mostrar o rosto de Deus em seus olhos todos esses anos, meu amigo. Fé, seu cão, é como se compreendesse cada palavra,
lambeu suavemente a mão do pontífice e deitou sua cabeça no peito dele, permanecendo absolutamente imóvel, como se escutasse os últimos batimentos daquele coração, que tanto o amou. O Papa Francisco faleceu pacificamente naquela tarde, madrugada, com fé em seu lado. Quando os médicos oficialmente declararam seu óbito, algo extraordinário aconteceu. O pequeno cão, que havia permanecido silencioso todo o processo, emitiu um único uivo prolongado que ecoou pelos corredores do Palácio Apostólico. Foi um som tão carregado de dor e perda que vários dos presentes relataram posteriormente ter sentido calafrios. Depois disso, Fé deitou-se novamente ao lado do corpo do Papa e recusou-se a sair dali, precisando eventualmente ser removido com gentileza por Guilherme, que estava tão emocionado quanto o animal. A notícia da morte do Papa Francisco correu o mundo rapidamente, mas junto com ela espalhou-se também a história do seu último pedido e do comovente encontro com seu fiel cão. Jornais, televisões e mídias sociais em todos os continentes destacaram esse momento final com o perfeito epílogo para um pontificado, marcado por gestos de humildade e compaixão. O Papa que revolucionou a Igreja se despede com uma lição de amor incondicional, anunciou o New York Times. Francisco e Fé, uma história de amor que transcendeu o Vaticano, publicou Le Monde. Até mesmo publicações tradicionais críticas ao pontífice reconheceram a beleza daquele momento. Final, nos dias em que se seguiram, enquanto o mundo se preparava para o funeral de um dos papas mais influentes da história moderna, uma questão começou a circular entre fiéis e não fiéis. O que aconteceria com Fé? A resposta veio através de um comunicado oficial do Vaticano, anunciando que, conforme desejo expresso em vida pelo Papa Francisco, Fé seria adotado por crianças de um orfanato católico em Roma. Sua santidade acreditava que o amor à fé poderia continuar a iluminar outras vidas após a sua partida. Explicava o documento: o pequeno cão, já bastante idoso, passaria seus últimos dias rodeado por crianças, recebendo e dando amor em seu ambiente que refletia perfeitamente os valores defendidos por seu antigo dono. O funeral do Papa Francisco foi assistido por bilhões de pessoas ao redor do mundo, com líderes de diversas religiões e nações prestando suas homenagens durante a cerimônia solene na Basílica de São Pedro, onde algo sem precedentes ocorreu. Em meio aos discursos e orações, um grande retrato do pontífice foi revelado, uma pintura oficial, para que a surpresa e emoção de todos mostrava o Papa Francisco sentado em seu escritório, com Fé deitado serenamente a seus pés. Era a primeira vez na história da Igreja Católica que um animal de estimação aparecia em um retrato oficial de um Papa, um símbolo poderoso da revolução silenciosa que Francisco havia iniciado. 2 meses que se seguiram, o legado do Papa Francisco continuou a crescer e se expandir. Seu documento final para a dignidade das criaturas de Deus, publicado póstumamente,
provocou intensos debates teológicos e foi considerado por muitos como uma das contribuições mais originais à teologia católica do século XX. Nele, o pontífice não apenas defendia um tratamento mais ético para os animais, mas também sugeria que o amor divino não conhece limites de espécie e que o céu não seria completo sem as criaturas que nos ensinaram tanto sobre o amor incondicional durante nossa jornada terrena, quanto a fé, seu pequeno vira-lata das ruas de Buenos Aires, que se tornou o companheiro secreto do líder da Igreja Católica. Viveu apenas mais 3 meses. Após a morte do seu dono, as freiras que cuidavam do orfanato onde ele passou seus últimos dias relataram que, apesar de sua idade avançada, já demonstrou uma energia renovada ao interagir com as crianças, especialmente com aquelas que mais sofriam com traumas ou abandono. Era como se ele soubesse exatamente quem precisava mais de consolo, comentou a irmã Lúcia, a diretora do orfanato, exatamente como o Papa Francisco sempre soube, quando Fé finalmente faleceu, dormindo pacificamente em sua caminha no orfanato, foi enterrado em um pequeno jardim nos fundos da instituição sob uma simples placa que dizia: "Aqui descansa Fé", que ensinou a um Papa e, através dele, ao mundo o verdadeiro significado do amor incondicional. No dia de seu enterro, dezenas de crianças depositaram flores sobre seu túmulo e muitas delas relataram posteriormente que continuavam sentindo a presença reconfortante do pequeno cão em seus sonhos e momentos difíceis. Hoje, anos após esses eventos, a história de Francisco e Fé continua inspirando pessoas de todas as idades e crianças ao redor do mundo. Livros infantis, documentários e até uma premiada animação foram produzidos para contar essa história extraordinária de amor entre o homem e seu cão, uma história que transcendeu a hierarquia, tradições e até mesmo a própria morte. Nas palavras do atual Papa durante uma homilia comemorativa ao aniversário de morte de Francisco, ele nos ensinou que a santidade não está em títulos ou posições, mas na capacidade de amar genuinamente a todas as criaturas de Deus, como ele amou seu fiel amigo Fé. A lição final deixada por essa história é tão simples quanto profunda. No fim, não importa quão importantes sejamos ou que posição ocupemos no mundo, são os laços de amor sincero que verdadeiramente definem nossa humanidade. O Papa Francisco, um dos homens mais poderosos e influentes de seu tempo, escolheu passar seus últimos momentos não com líderes mundiais ou teólogos renomados, mas com um humilde cão resgatado das ruas que lhe ofereceu algo que nenhum título ou honraria poderia proporcionar: amor puro e sem condições. E você que acompanhou essa história até aqui, aprendeu com ela? Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama sobre esses valores de amor especial que só os animais podem oferecer. Te convido também a deixar um comentário, se inscrever em nosso canal para receber mais histórias inspiradoras como esta.
Afinal, cada vez que nós compartilhamos as histórias de amor verdadeira, nós estamos espalhando um pouco mais de luz no mundo. E o mundo precisa muito disso. Gratidão.